de hoje. É com muita alegria, muita satisfação que vai nos falar hoje é o Dr. Glaucio, cirurgião cardiovascular, que faz parte da equipe de cirurgia cardiovascular do Hospital Veredas, lá do INCOR, e também intensivista, com uma ampla experiência com a ECMO, e vai nos falar hoje desse método que está tão falado hoje, né, que foi amplamente difundido com a Covid, método que, na verdade, é uma ponte para vários pacientes graves na UTI. E o Glaucio hoje vai nos apresentar de uma forma mais objetiva o que é o método. E temos hoje também, para ser co-moderador junto comigo, o Dr. Marcos Henrique, Marcos, cirurgião cardiovascular, lá do Veredas também, e vai nos ajudar aí na moderação da palestra do Dr. Glaucio. Queria, desde já, agradecer a todos que estão participando mais uma vez conosco desse webinar e passar a palavra para o Glaucio nos apresentar então, a ECMO. Com você. Em primeiro lugar, agradeço ao Edécio o convite para a gente falar um pouquinho da ECMO, nesses tempos que a gente está vivendo de Covid. E para mim também é um prazer estar nessa mesa com o Marcos, de moderação, né, que é um colega com quem eu divido aí o campo cirúrgico. A ECMO, de repente, parece que tomou o centro de uma série de atenções, né, no nosso país, principalmente depois dessa última, digamos assim, como é que eu posso dizer? A mídia acabou dando um enfoque maior, não é, nos últimos dias, por conta daquele ator que acabou ficando em ECMO. E aí a gente, na prática, a gente fica, na verdade, assim, o que é essa ECMO, né? A ECMO, será que ela é a cura do Covid? Será que ela é a solução de todos os problemas no meio dessa pandemia? E quando eu estava desenhando essa aula, eu acabei tentando pensar e, de alguma forma, planejar essa aula de modo que todos aqueles que tivessem acesso a ela pudessem, de alguma forma, compreender um pouco mais desse tema que tem sido tão falado, entender as suas aplicações, entender os riscos, um pouco da indicação e a maneira como essa terapia ela vem auxiliar, digamos assim, no combate ao vírus no meio dessa pandemia, certo? Então, falando um pouquinho de história, né? Que seria como se desenvolveu a ECMO. E aí a gente tem a ECMO como algo, na verdade, muito recente, né? Na década ali de 50, né? Alguns pesquisadores, alguns cientistas desenvolveram esse oxigenador de membrana em laboratório. Então, no meio controlado, eles desenvolveram uma membrana que teria basicamente essa função de fazer a troca gasosa, de retirar, né, o CO2 e dar um aporte de oxigênio. Daí passaram 20 anos até que tivesse o primeiro caso realmente de sucesso, né, que foi um adulto. Ele sofreu um acidente automobilístico e nesse acidente ele acabou tendo uma contusão, uma laceração pulmonar e da aorta. E naquele momento ele precisava de uma cirurgia, mas ele não tinha uma condição imediata de oxigenação adequada para ir para aquela cirurgia. Então foi instalada a ECMO, ele passou cerca de 3 dias, foi operado e saiu, foi decanulado, né, saiu daquela ECMO com sucesso. No ano seguinte tivemos o primeiro caso cardíaco pediátrico, e em 1975, o primeiro caso neonatal de uma bebê chamada Esperança, lá nos Estados Unidos, né, uma alteração congênita, ela precisou da ECMO como ponto para a cirurgia. A partir daí, começaram uma série de estudos e de trabalhos que tinha a finalidade justamente de identificar o papel da ECMO, o resultado, os benefícios. Só que naquela ocasião, os resultados, infelizmente, eles foram muito ruins. Essa aqui é a verdade. Eles mostravam apenas uma sobrevida ali de 10% dos pacientes que entravam em ECMO, né? De lá para cá, muita coisa melhorou, a medicina também avançou e evoluiu em muitos aspectos. E aí a gente foi crescendo nessa tecnologia. Na década ali de 90, a ECMO acabou se tornando um tratamento padrão para neonatos e crianças em diversos centros americanos e europeus. Na década, né, nos anos 2000,
acabou sendo também um tratamento padrão em adultos, né, onde ela era usada principalmente nas crianças, naquelas cardiopatias cianóticas ou em algumas malformações pulmonares, onde você precisava dar oxigênio para essa criança enquanto ela era tratada definitivamente. E nos adultos, naqueles pacientes, por exemplo, que necessitavam de um transplante cardíaco, mas ainda não tinham um doador e que tinham falência de bomba e precisavam da ECMO, como essa ponte para o transplante. Em 2006, vem o primeiro trial, chamado CISA. Ele foi publicado no Lancet, né? Foi um estudo inglês no Reino Unido, um estudo multicêntrico, randomizado, onde basicamente ele checou o endpoint foi a mortalidade, foi observar se aqueles pacientes eles morreriam mais ou não com o auxílio da ECMO. Naqueles pacientes que desenvolviam uma síndrome de desconforto respiratório agudo grave, ou seja, pacientes que você não conseguia, dentro daquilo que era disponível em termos de tecnologia de suporte, manter a oxigenação adequada. Eles encontraram uma mortalidade de 63%, comparada com a de 47% dos pacientes que foram colocados em ECMO, e fizeram também um acompanhamento a longo prazo, de 6 meses, para observar se eles desenvolveriam também algum tipo de sequela incapacitante. E aí eles viram que não. Em 6 meses, esse benefício de sobrevida, ele cursava com a recuperação progressiva desses pacientes. Então, aquilo dali foi também um momento, digamos, importante para a ECMO, deu um suporte. A partir daí, a gente tem em 2009 o H1N1, que digamos que foi realmente o primeiro boom, porque era uma doença que basicamente viral, né, cursava com a pneumonia viral e que causava uma síndrome de desconforto respiratório agudo grave, onde os pacientes eles não conseguiam oxigenar bem, eles tinham relação, né, muito baixa, e a ECMO acabava sendo esse suporte ventilatório, permitindo que eles recuperassem esse pulmão para depois serem na sequência decanulados. Na sequência, a gente tem mais 2 trials, que é o TIR e o EOLIA, que é o mais atual, de 2018. O TIR analisou basicamente as ECMOs PA, ou seja, aqueles pacientes que precisavam do suporte também mecânico, hemodinâmico, de bomba, e ele também mostrou um aumento da sobrevida. O que chegou a ser um resultado, na verdade, que balançou muito a comunidade científica foi esse último trial de 2018. Por quê? Apesar dele ter uma mortalidade menor na ECMO, no final das contas, eles encontraram um resultado que não era significativo estatisticamente. Isso balançou muito a comunidade científica, deixando a implantação da ECMO de uma forma muito controversa. Será que ela realmente traz benefício? Só que esse trial ele acabou trazendo uma série de vieses, porque quando eles randomizaram os pacientes que entrariam em ECMO e aqueles que seriam do grupo controle, ou seja, que seguiriam com a ventilação mecânica invasiva, aparelhos protetores, acabou tendo um crossover bem considerável de 28% dos pacientes, ou seja, pacientes que eram do grupo controle, evoluíram tão mal que eles acabaram instalando a ECMO, na tentativa de dar sobrevida a esses pacientes. E aí, dentro desse grupo, houve uma mortalidade muito alta, em torno de 57%, que acabou afetando esse grupo que seria submetido à ECMO. Então, foi um estudo assim controverso que deixou a comunidade científica muito balançada em relação aos benefícios, às indicações da terapia de oxigenação por membrana extracorpórea. E aí veio realmente esse grande boom. De qualquer forma, mesmo assim, a ECMO se manteve como essa terapia de suporte, né, nesses casos, como eu já tinha falado anteriormente, de transplante, né, como ponte para uma terapia definitiva, até que veio o Covid. E aí o Covid mudou tudo, porque a gente tem aí uma pneumonia viral que cursa com características muito diferentes daquilo que a gente tem na pneumonia bacteriana. A gente tem uma patogênese e uma fisiopatologia muito distintas e particulares desse vírus, que a gente sabe que, inclusive, ainda estão sendo entendidos e compreendidos. A gente sabe que existe uma cascata inflamatória exacerbada, a gente sabe que esses pacientes eles ficam muito inflamados, a gente sabe que é uma doença trombogênica, mas a gente ainda não tem claro exatamente os mecanismos, nem exatamente como coibir a sua replicação ou a mutação desse vírus, que a gente vê que já está numa segunda onda, indo para uma terceira, né, dessa pandemia. Então, isso acabou demandando dessa tecnologia, porque centros de ECMO que já eram referência começaram cada vez a implantar mais ECMO e a terem resultados positivos.
com a mortalidade aceitável e, sem dúvida, superior àqueles pacientes que não eram submetidos a ECMO. Então, isso foi aí um grande boom para a ECMO. Esse foi o primeiro caso, aquele que eu falei de 1971, que foi aquele acidente automobilístico, né, de moto. Vocês veem a quantidade de coisas que era necessário serem instaladas no paciente para que ele pudesse entrar dentro, né, do sistema, dentro dessa circulação extracorpórea, né? A gente tem esse cilindro aí enorme, onde tinha a membrana, tem todas essas estruturas acessórias, um sistema que era altamente trombogênico, enfim, mas esse paciente sobreviveu. Né, foi o primeiro caso adulto de sucesso, e na sequência a gente tem aqui a Esperança, esse bebezinho que também foi operado no período neonatal em 1975, e aqui à direita a gente já vê ela grande, com 21 anos, inclusive aí foi no dia do encontro dela, com os dois médicos, né, que implantaram a ECMO dela. Tem algumas outras fotografias que registram esse encontro, que acredito que também foi um marco para a ECMO. Ou seja, a gente saiu disso à esquerda, de toda aquela máquina, de todas essas ferramentas que eram difíceis de manuseio, eram difíceis de controlar, para algo compacto, né? Que é o que a gente tem hoje em dia. A gente tem modelos variados, mas todos cada vez caminham para algo menor, algo mais compacto, algo também mais eficiente, que gere resultados cada vez mais melhores e superiores, mas que tragam menos riscos e benefícios, né? Mais benefícios para o paciente. Então, qual seria o princípio da ECMO? Essa pergunta é engraçada porque, às vezes, a gente está com o paciente em ECMO, alguém chega, vê a máquina, né, vê o console, e ela diz, olha a ECMO dele. E, na verdade, se a gente for pegar o pé da letra, a ECMO seria a membrana, que é uma coisa pequena, né, comparada com o console, com o trocador de calor, e que, geralmente, as pessoas, às vezes, nem percebem que ela está ali no circuito. Então, o princípio... Então, a gente pode dizer que a ECMO, né, a sigla em si, ela fala dessa terapia de troca, né, de oxigenação por membrana extracorpórea, mas ela, ao mesmo tempo, ela é um conjunto, né, de partes, né, que compõem o circuito. Né? E qual seria o princípio da ECMO? Basicamente, ela vai pegar esse sangue desoxigenado, e aqui eu estou falando basicamente da ECMO VV, já que o tema é COVID, mas na frente eu vou explicar um pouquinho da diferença entre a ECMO VV, né, que é a veno-venosa, e a VA, que é a veno-arterial. A maior parte do nosso enfoque vai ser a ECMO VV por conta do COVID, né? Onde basicamente a gente tem a função hemodinâmica e cardíaca preservada e a nossa falência de troca gasosa. Então, a gente precisa, na verdade, trocar gases, então a gente acaba não mexendo no sistema arterial. Então, como está nesse gráfico, a gente tem aí uma cânula que drena o sangue venoso, passa por uma bomba, e essa bomba, na verdade, ela vai fazer esse fluxo, não é? Pela diferença de pressão, e a bomba joga esse sangue no oxigenador, né? Que é de fato quem vai tirar o CO2, oxigenar esse sangue e devolver esse sangue, né, arterializado para o paciente rico em O2 e com baixo CO2. Então, basicamente, essa é a ideia, o princípio básico da ECMO. A diferença, por exemplo, no ECMO VA é que esse retorno ele vai se dar numa artéria, porque eu vou considerar um paciente que tem uma falência de bomba, então ela vai ajudar no débito cardíaco. Tá? Mas esse é o raciocínio quando eu tenho um choque cardiogênico ou um paciente ponto para transplante com insuficiência cardíaca grave. Na ECMO VV, a gente vai ter uma ECMO entre o sistema venoso mesmo, e as canulações são as mais diversas. Aqui a gente está vendo mais ou menos aquilo que a gente faz hoje na prática, que é uma canulação venosa femoral, passa pelo circuito e é devolvida na jugular interna, tá certo? Venosa também ali na altura da cava superior. Então, eu tenho uma drenagem do sangue que chega no meu coração através dessa cava inferior, e eu devolvo na cava superior para tentar jogar isso para o meu ventrículo e, a partir daí, passar pelo pulmão. Tá? Então, dentro desses princípios, eu vou pegar esse sangue dessaturado, drenar ele, vou remover o CO2, adicionar O2, então esse sangue retorna para a circulação
por uma outra cânula. Se essa cânula for venosa, é uma ECMO veno-venosa, e se essa cânula for arterial, é uma cânula veno-arterial. Como a gente pode ver nesse diagrama, a gente tem aqui mais ou menos o que seria o resumo do nosso circuito. Uma bomba, que é quem recebe a cânula de drenagem, através, nessa parte do sistema, a gente tem uma pressão negativa, já que a gente está drenando o sangue do paciente, e a partir da bomba, a gente tem pressões positivas. Essa bomba ela vai jogar esse sangue na membrana, o sangue, quando ele passa na membrana, pela difusão e a diferença dos gases, ele vai acabar fazendo essa troca de CO2 e o aporte de O2. Então, essa cânula retorna para o paciente oxigenado, que é essa última parte da gente vê vermelho, né? E essa parte azul seriam os gases, porque eu tenho tanto um misturador aí na parte superior esquerda, onde eu vejo o misturador, é porque eu não ofereço só oxigênio. Da mesma forma que nós respiramos o ar ambiente, então aqui eu tenho uma mistura, um sweep, né, como eles chamam, entre ar e oxigênio, na verdade, formando esse gás que vai gerar essa troca. Aqui eu trouxe essa figura, nós temos hoje vários tipos de membranas, essa é uma membrana cilíndrica, mas eu trouxe ela porque nesse tipo de membrana a gente consegue ter esse visual de como o sangue chega escuro e do como ele sai, né, claro, mais avermelhado. Isso é importante, a gente sempre conversa com o pessoal que uma das coisas primeiras que você olha é se há uma diferença na cor da sua membrana. Por quê? Se essa membrana ela não tem uma cor distinta, se as minhas duas cânulas elas parecem estar da mesma forma, com a mesma coloração, é porque eu não estou oxigenando esse sangue. Percebam aqui, né, que à medida que ele passa pela minha membrana, ele passa de um sangue venoso para um sangue arterial, ok? Eu vou pedir só a vocês um segundo. Alguém poderia me dizer? Pronto, eu acho que assim fica mais tranquilo para aqui e para vocês. Então, assim, a gente precisa lembrar que toda matéria é transitória e que, às vezes, a gente precisa passar por determinados percursos para a gente chegar naquele objetivo que a gente pretende, certo? E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que lembrar que a ECMO ela é uma terapia de ponte, ela não é uma terapia curativa. Isso é uma coisa importantíssima da gente conversar quando a gente fala com os pacientes. Por quê? Porque, às vezes, eles têm a ideia de que no momento que a gente instala a ECMO, aquele paciente ele vai ser curado. E não é bem dessa forma, não é verdade? A ECMO ela vai permitir o quê? Ela vai permitir que esse pulmão ele descanse. Eu tenho um paciente que está ali com o seu pulmão comprometido, com a sua ventilação comprometida, e ele precisa de tempo, porque com as medidas que eu tenho, com a minha ventilação protetora, eu não estou conseguindo permitir que ele descanse, que ele ventile, que ele saia daquela hipoxemia ou daquela acidemia, né, refratária, que é o que vai gerar o óbito, que vai gerar um prognóstico reservado. Então, a ECMO, ela me dá esse tempo de recuperação. Então, ela vai ser sempre essa ponte, ou para recuperação, ou para uma decisão de uma terapia definitiva, ou ponto para o transplante, como eu falei naqueles casos de um transplante, ou de um transplante seja pulmonar, cardíaco, enfim. Tá? E quando a gente fala, então, daqueles circuitos, né, entendendo agora que a ECMO não é uma coisa só, mas ela é um conjunto, né, de componentes. Então, a gente vai ter a bomba de sangue, o oxigenador de membrana, um trocador de calor, né? Porque esse sangue ele sai do paciente, ele é drenado por uma máquina, ele sai para o meio, então vai perder calor. Aqui a gente sabe, mesmo sendo quente, o ambiente de UTI é sempre um ambiente controlado, ele tem uma temperatura controlada. Então é preciso um trocador de calor para que esse sangue ele volte para o paciente aquecido. Né? Temos então o console, que é aquela máquina que a gente geralmente vê cheia de números, que na verdade é a nossa rotação. As investigações apontam que tu tá mexendo aí, tá sem som agora. Tá? As nossas cânulas e o nosso conjunto de tubos. Vocês estão conseguindo ouvir legal? Então, aqui... Ouvindo bem, Glaucio.
Nós temos, em preto e branco, algumas bombas mais antigas, né? A gente antigamente utilizava bombas espirais, e aí tem alguns modelos, né? Essas bombas, elas drenavam aquele sangue, jogavam sangue, mas a gente vê que tinha muito contato com o sangue, porque ele circulava, né, através desses cilindros. Isso era trombogênico, gerava hemólise, não é verdade? Além de que gerava uma resistência a esse fluxo sanguíneo. Temos também aqui à direita uma bomba que era chamada de rolete, ela era como um moinho, então ela rodava, ela circulava para jogar o sangue. Mas isso também causava hemólise, causava uma dificuldade a esse fluxo sanguíneo natural. E essas bombas elas foram evoluindo juntamente com o circuito da ECMO, até chegar no que nós temos hoje. Aqui são três bombas centrífugas, que é o que a gente tem hoje, de três marcas distintas, mas a gente vê que elas trazem mais ou menos a mesma geodinâmica, né? É um sangue que ele chega nessa parte superior, ele vai rodar nessa bomba e ele vai ser jogado para a minha membrana. Ou seja, bombas cada vez menores, não é? Que conseguem ter uma eficiência em um fluxo cada vez maiores, com a resistência baixa e pouco contato dentro dessa membrana com o meu sangue, gerando menos hemólise, menos resistência do sistema. Tá? Então, a gente vê aqui mais ou menos o entendimento, ou seja, o sangue ele chega venoso em cima, ela roda e joga esse sangue para a minha membrana. Perceba que até aqui esse sangue ele continua venoso, ele continua com baixo O2 e com alto CO2, porque ele ainda não chegou na minha membrana, que é quem vai oxigenar esse sangue. E aí a gente vê aqui agora as membranas, efetivamente, essa é uma cilíndrica. O esquema aqui na letra B ele mostra como o sangue ele chega, né? E à medida que ele passa pela membrana, ele entra em contato com aquela mistura de gases e o CO2 é removido e eu adiciono o O2 nessa mistura. E aí, a partir dessa membrana, sim, quando ele sai da membrana, ele sai oxigenado, né? E em tese com baixo CO2, tá ok? Para ser devolvido para o paciente. Então, essa é uma outra membrana, né? Essa da Maquet, atualmente, ela é a membrana que tem a maior eficiência no mundo todo, ela que consegue oxigenar mais, tirar mais CO2 e que tem os menores gradientes pressóricos, né, que são as pressões que a gente mede antes e após a membrana, porque ela realmente tem uma alta performance, ela é feita com essas fibras ocas, né, de um polímero, e isso conseguiu uma eficiência muito maior na troca. O sangue, à medida que ele passa, ele tem contato tanto com o trocador de calor, que é esse fluxo de água, mas esse fluxo ele não chega a entrar em contato com o sangue, porque esse trocador de calor ele não é estéril, é uma água normal, é só aquecida, então, à medida que o sangue vai passando, ele encosta nessas cápsulas de água, ele aquece, e os gases, sim, os gases, eu vou mostrar aqui, eles entram em contato com o sangue, e pela diferença de difusão, pelos poros que existem nessas fibras ocas, acontece a troca. Tá? Essa realmente é uma membrana muito boa e a gente vê a diferença nos pacientes. A gente teve alguns pacientes que a gente colocou uma outra membrana, eram pacientes que tinham um peso elevado, não é? E ela não era suficiente, digamos, para manter o fluxo adequado daquele paciente. Quando a gente troca, a gente consegue ver como melhora a eficiência. Lógico, não desmerecendo as outras membranas, porque a gente sabe que tem pacientes menores ou tem pacientes que têm uma demanda menor, mas a gente sabe também que nessa doença, especificamente no COVID, a gente tem pacientes, às vezes, que não ventilam nada, não tem troca nenhuma, com paciência zero, entendeu? E aí, nesses pacientes, a gente precisa realmente de uma membrana que seja mais eficiente. Aqui a gente consegue ver à esquerda essas fibras ocas. Até algum tempo atrás, as nossas membranas elas eram de silicone, hoje em dia elas são feitas com essas fibras ocas de polimetilpentene, é um polímero sintético e ele aumentou muito a eficiência, a troca e diminuiu a resistência. A gente vê aqui, né, que o oxigênio ele passa por dentro, né, dessas fibras ocas e ela vai jogando esse fluxo do gás, que é oxigênio, mais a mistura de ar, e à medida que o sangue passa, tem pequenos poros que vão realizando essa troca. Aqui à esquerda a gente tem um trocador de calor, eles geralmente são grandes, eles podem vir como esses separados ou virem já acoplados ao meu console. Eles têm só essa finalidade de jogar água no sistema o tempo todo para aquecer o sangue que eu vou retornar para o paciente.
E aí, à direita, eu tenho o que a gente chama de sweep, que é um misturador de gases, e esse, que tem o cilindro, que vai de 21 até 1,0, é a minha fração inspirada de oxigênio, onde eu vou definir quanto que eu vou dar para esse paciente. Aqui mostrando, né, a seta laranja é onde eu ajusto a troca, quanto vai de gás e quanto vai de O2, e o azul eu calculo ali a minha FI, na maioria dos pacientes, lógico, eu vou dar uma FI de 100%, né, se ele está inflamado, se ele está precisando da ECMO, se ele está numa síndrome de desconforto respiratório agudo grave, então ele necessita, né, supõe-se, de uma alta fração inspirada de oxigênio para a gente tentar dar o máximo de oxigênio para esse paciente para diminuir a demanda e a necessidade para aquele pulmão. Tá? Aqui são 3 consoles. Né? O console, basicamente, é onde a gente vai dar para ele definir a rotação e o fluxo. O fluxo que é sempre definido de acordo com o peso do meu paciente, com a superfície corpórea. A gente sabe que cada paciente ele tem uma demanda individual. Temos pacientes que demandam mais, pacientes que demandam menos. E nesse console a gente vê, né, os modelos são mais variados, a gente vê que o do meio é um console novo, brasileiro, né, da Braille, então ele já vem com tablet, e o tablet mostra ali, né, o fluxo, as rotações, você decide a temperatura, e no futuro ele vai conseguir até mesmo calcular as pressões pré- e pós-membrana. Na esquerda, e vejam que no do meio, por exemplo, o termutador do calor, o trocador, ele está embaixo, né? Já, ali no console, ele já está embutido um termutador, a gente tem os tubos ali presos, né? Os tubos, o kit de tubos. Já no da esquerda, a gente tem um termutador embaixo e o console em cima. No da direita, a gente vê só o console. Esse é só um console onde a gente tem os dados de fluxo e de rotação, e o termutador, o trocador de calor, ele fica à parte nesse meu sistema. Aqui as cânulas. As cânulas também melhoraram muito, até por conta das cirurgias percutâneas. Né? Hoje a gente tem, por exemplo, fechamento de CIA percutâneo, muitos procedimentos minimamente invasivos, cirurgia por vídeo. Então, as cânulas, elas também evoluíram. E o perfil delas baixou. O que é o perfil? São cânulas cada vez mais finas, mas que conseguem ter uma eficiência, uma troca muito boa. Né? Pelo polímero também que hoje eles fazem, a maioria delas é revestida com uma molécula também similar da heparina para diminuir a hemólise, para diminuir aí os eventos trombóticos. E geralmente você vê que elas vem sempre com essas tampinhas, ou vermelhas ou azuis, para meio que sinalizar aquilo que é venoso e aquilo que vai ficar na porção arterial. E à direita os tubos, né? Que também geralmente vem com esses adesivos sinalizando. Uma outra coisa também que é muito importante, que sempre vai estar presente, é o nosso fluxômetro. O fluxômetro ele vai estar aqui encaixado em alguma parte do sistema e é ele que calcula quantas rotações eu estou dando por minuto e quanto de fluxo isso está gerando. A gente vê aqui à direita, né, por exemplo, um console, onde eu tenho aqui, para vocês entenderem, 4.710 rotações, gerando um fluxo de 3,83 litros por minuto para esse meu paciente. Já nesse outro, você vê que já é o outro modelo, por exemplo, eu tenho 4.500 rotações, gerando aí 6,4 litros por minuto para esse paciente. Esse é aquele modelo que eu falei que embaixo vem a temperatura, também 37 graus, e aos poucos eles vão agregar alguns algoritmos que a gente vai conseguir medir mais coisas através desse tablet que vai estar conectado no sistema, tá certo? Esse fluxo é sempre, como eu disse, calculado pela superfície corpórea do paciente e tem que estar adequado ali. Os estudos falam que a gente tem uma autonomia na ECMO, a gente precisa de pelo menos 60%, né, de um fluxo comparado com aquele fluxo do débito cardíaco, para a gente conseguir manter a oxigenação adequada, para a gente conseguir manter a eficiência daquilo que é suposto da ECMO. E como é que se dá? Do que depende essa troca dos gases? A troca de O2, basicamente, do tipo de membrana, como eu falei, do tamanho, da eficiência, de como ela foi montada, das características lógicas de difusão dos gases e daquela FI de O2 que eu dou. Se eu dou uma FI de O2 de 100%, eu vou estar ofertando muito mais oxigênio se eu dou uma FI de 50%. Tá? Já a troca de CO2, ela vai depender da diferença de CO2 ali, que vem no sangue do meu gás, da minha mistura, do meu sweep, do tamanho da membrana e do fluxo de ar, né, dessa mistura. Se eu estou dando um fluxo de 3 litros, de 5 litros, de 10 litros, quanto maior esse fluxo, mais eu lavo esse CO2. E algumas coisas são comuns, tanto a troca de O2 quanto de CO2, e que vai gerar uma troca maior ou menor, é a espessura do meu sistema, né? Se ele é um sistema
mais fino ou se ele é maior, a área de superfície da membrana, porque a gente sabe que a membrana ali está compactada, e ali dentro tem membranas maiores e menores. Não só isso, a gente tem também membranas neonatais, pediátricas, adultos, porque a gente sabe que as demandas são diferentes. E a minha velocidade de fluxo também interfere, né? Se eu estou abaixo do meu fluxo ideal, se eu estou no fluxo ideal ou se eu também estou acima do fluxo ideal, porque a membrana ela tem um limite de esgotamento. Se eu estiver acima do meu fluxo ideal, eu não estou oxigenando mais nem lavando, porque eu já cheguei no meu limite. Tá? Isso também interfere no sistema. Aqui é um vídeo que eu tentei encurtar. Eu não tenho, só para deixar claro, nenhum conflito de interesse com a Maquet, mas só para vocês verem, aqui eles produzindo a membrana da Maquet, mas só porque o vídeo é ilustrativo. Aqui eles produzindo aqueles polímeros, tá? Sintéticos ocos, aquelas fibras ocas. Essa é a membrana deles, tá? E aqui mostrando um pouquinho do fluxo, tá? Como ele passa na membrana. E à medida que ele passa, a gente vê que ele muda a coloração. Esses são os polímeros, tá? Eles são ocos, né? Fibras ocas, que eles têm um outro polímero que serve para unir, e é como se eles fossem fazendo placas, né? Placas de membrana que eles vão somar e juntar umas às outras para que essas várias placas gerem uma superfície maior e uma maior troca. Ela é muito eficiente, isso é verdade. Esse sistema que eles desenvolveram diminuiu muito a resistência do sistema, as pressões e melhorou bastante a troca. Tá? Aqui ele vai mostrar como tem essa inter-relação entre o oxigênio, né, o gás e o sangue. Aí o gás que a gente dá, o oxigênio, né, eles se misturam e aí o sangue passa por esse sistema e é nessa passagem, no contato do sangue com as fibras, que vai havendo a troca. Ó, e ela vai tendo as fibras ocas, esses microporos, que é onde o oxigênio passa e entra no sangue, né? E o CO2, basicamente, ele vai ser permutado pela difusão, né? Quando a gente fala em indicação, então quais seriam as indicações da ECMO? A ECMO, ela veio para aqueles casos que eu falava de síndrome, desconforto respiratório agudo graves. Na verdade, a gente tem que pensar que aquele paciente, primeiro, que eu não consegui manter nas condutas não invasivas, né, conservadoras, eu evoluí para uma ventilação mecânica, eu fiz uma sedação adequada, eu deixei ele numa ventilação protetora, né, seguindo todos aqueles parâmetros que têm sido tão discutidos, né, entre a gente, ou seja, pressões baixas, né, sem eu estar pressionando ou distendendo esse pulmão, respeitando a complacência, mas mesmo com essas medidas, ele não respondeu com troca, ele não melhorou a minha relação. Eu tenho relações baixas, qual é o próximo passo? Eu tento sedar mais, eu tento curarizar, eu tento pronar esse paciente, porque a gente sabe que no COVID a pronação ela melhora a distribuição e a hemodinâmica ventilatória, e mesmo assim eu continuo não conseguindo oxigenar, nem lavar o CO2, ou eu estou numa acidemia que seja muito grave, com pHs abaixo de 7,5. Então, se esse paciente ele tem uma mortalidade acima de 80%, né? Ele está numa síndrome de conforto respiratório agudo grave. Então, esse paciente não responde, ele vai para a ECMO. Ele tem indicação de ECMO, entendeu? Esse basicamente é o raciocínio. É um paciente onde eu fiz tudo certo, eu fiz tudo no tempo certo, né? Eu não deixei ele vários dias com indicação de intubar e não intubei, ou, por exemplo, eu intubei e não sedei, deixei ele brigando na ventilação. Não, eu intubei na hora certa, eu sedei da forma certa, eu deixei na ventilação protetora, eu pronei e ele não respondeu. Esse é o meu paciente com indicação de ECMO, né? Nesse momento atual da história, com a tecnologia que a gente dispõe, esse é o paciente com indicação. E isso é engraçado porque, inclusive, os estudos, aqueles trials que eu falava no início, principalmente o CISA, o ponto de corte dele foi de 7 dias, porque ele percebeu que depois de 7 dias de ventilação, num pulmão estressado, num pulmão, você começa a ter fibrose, você começa a ter distensão, então você já perde o ganho da ECMO, porque a finalidade da ECMO é fazer esse pulmão descansar. Então, se eu deixar esse paciente mais de 7 dias ali ventilando mal,
Então, eu perdi esse time. E é engraçado, porque quando a gente lê os estudos, principalmente os mais atuais, que comparam o tempo de instalação de ECMO, de indicação de ECMO, a diferença em termos de horas de indicação e mortalidade da curva, ela é muito grande. Às vezes, uma diferença de 6, 12 horas, eu abro a minha curva de mortalidade, eu duplico a mortalidade nessas 6 horas que eu perdi da ECMO, entendeu? Então, isso a gente hoje fala muito com os colegas intensivistas de todos os hospitais. Hoje, graças a Deus, tem um diálogo muito bacana, uma abertura muito boa com todos, a gente tem conversado bastante sobre isso, tem havido esse entendimento que a ECMO ela deve ser precoce, que muito do nosso resultado negativo, na verdade, é porque eu fiz tudo, aquele paciente com angústia respiratória por dias, por semanas, e quando eu achei que nada mais funcionava, eu disse, eita, vamos botar em novo. Só que resultado, a ECMO faz o papel dela, que é oxigenar e retirar o CO2, mas eu já não tenho mais substrato, eu não tenho mais pulmão, ou seja, é um paciente que ele fica bem, a gasometria é maravilhosa, mas ele não sai de ECMO, porque ele não tem mais alvéolo, ele não tem mais substrato pulmonar, alveolar, para sair daquela ECMO. Tá? Então, isso é importante. Então, resumindo, o que seria a minha indicação de ECMO? Né? Pela ELSO. A ELSO é a organização que controla e organiza as ECMOs, o suporte, né, circulatório extracorpóreo de oxigenação. Então, a ELSO ela é uma organização excelente, ela tem diretrizes muito boas, inclusive eu vou falar mais na frente, ela fez documentos específicos para o Covid, ela orienta, ela dá uma assistência muito boa aos centros, né? E o que é que ela preconiza, o que é que todo mundo meio que segue como parâmetro? A indicação seria aquela hipoglicemia grave, um acidemia importante, ou seja, tem aquela acidose ali grave, que eu tento corrigir, o paciente continua muito acidótico, eu vejo que é respiratório, não é metabólico, eu sei que aquele pH de 7.2, 7.1, 7.0, 6.9, ele vai levar ao óbito. Ou aquela hipercapnia, aquele PCO2 que está estourado, está acima de 60, 65, 70, 80, 90, que eu sei que também vai levar a uma curva inflamatória que vai terminar em óbito. Então, essas são as indicações. E lembrar, a ECMO, quanto mais precoce, melhor o meu resultado, melhor o meu desfecho. Então, a ECMO não tem que ser a última coisa que eu penso quando nada deu certo, eu preciso dar uma satisfação pela família, vamos botar na ECMO. Não, a ECMO ela hoje faz parte da terapia. Se a gente for ver grandes centros, eles têm hoje tem países que têm hoje, como os Estados Unidos, mais de 4 mil pacientes nesse momento em ECMO, entendeu? Então, a gente tem que tentar seguir, porque a gente começou na mesma vanguarda que eles. A gente começou as implantações naquela mesma época, né? Só que depois a curva abriu, eles foram avançando, a gente ficou ali esperando, desacreditando. Então, a gente tem que avançar também. E esse boom do Covid mostrou isso, né? A pandemia ela não está ainda numa situação resolvida, ela ainda está a resolver, o vírus pode mutar de novo, entendeu? A gente está tendo a questão da vacinação, está sendo muito controversa nos últimos dias, abriu uma série de discussões, entendeu? Enfim, então a gente tem que continuar firme, tentando desenvolver terapias adjuvantes que ajudem na recuperação desses pacientes, principalmente porque a gente viu da primeira para a segunda onda uma mudança enorme no perfil de pacientes, né? Do idoso para pacientes mais jovens, se amanhã a gente tiver as crianças, os adolescentes. Então a gente tem que avançar no entendimento da doença, no entendimento do vírus, no combate, na vacinação, em todas as ferramentas possíveis que nos ajudem a combater essa pandemia. Isso aqui é um fato. E por que ser precoce? Esse é um vídeo que eu trouxe para a gente não chegar nessa tomografia. Isso é o que ninguém quer implantar ECMO num paciente com esse pulmão aqui. Eu vou tentar passar aqui para vocês, deixa eu ver se ele roda. Essa é uma tomografia que a gente não espera, né? Vocês vão ver aqui, vai começar um lobo superior esquerdo, que já tem um pouco de lesão, né, de vidro fosco, começa aí o direito também com lesão, e à medida que a gente vai avançando, essas lesões elas só aumentam. Mais vidro fosco, a gente já começa a ver consolidação, aqui a gente já tem broncograma aéreo, e quando a gente parte aqui dos lobos médios para a base, a gente tem várias áreas de consolidação, onde a gente já não tem mais alvéolo, né? A gente fibrosou esse pulmão, entendeu? Então, é isso o que eu não quero. Eu não quero chegar nesse pulmão aqui. Eu quero ter um paciente que ele está num tempo bom e viável, onde eu vou colocar ele em ECMO, a ECMO vai oxigenar esse paciente. Eu vou deixar esse paciente descansar.
e esse paciente, gradativamente, ele vai mostrar sinais de melhora, né? Os testes diários, as provas inflamatórias, né? Diabetes, ferritina, tudo que a gente tem hoje, procalcitonína, checar a infecção secundária, complacência, aos poucos, isso vai mostrando a recuperação, porque ainda, apesar de tudo, ainda segue sendo uma doença limitada, né? Ela tem o seu tempo de curso, né? Hoje, na segunda onda, a gente vê uma doença muito mais arrastada, um tempo muito mais prolongado da doença, mas ainda é autolimitada. Então, a gente tem que dar o suporte para que no momento que esse pulmão recupere a sua função, a gente consiga sair de ECMO, tendo ainda um pulmão mais sadio possível. E lembrar que mesmo em ECMO, a doença, o COVID, ele continua, a pneumonia viral, ela segue instalada naquele paciente. Então, esse alvéolo, ele continua sendo agredido, ele continua sendo comprometido pela doença. Então, também não é tão simples, como eu digo, não pode achar, colocou em ECMO, o paciente agora está salvo. Não, é uma terapia conjunta a todas as outras terapias, né? Todos os outros cuidados, eles seguem nesse paciente, tentando preservar ao máximo esse pulmão. Contraindicações, tem contraindicação absoluta? Bom, não tem. O que a ELSA orienta atualmente são contraindicações relativas. Por exemplo, se você passou daqueles 7 dias numa ventilação mecânica, né, protetora, não protetora, você subentende que você já começou a ter fibrose, então é o momento que você já começa a balançar isso aí. A gente vê que os melhores desfechos são aqueles pacientes que instalaram ECMO entre o segundo e o quarto dia. E engraçado que do terceiro para o quarto já tem diferença estatística na mortalidade. Então tem que ser precoce. Eu tenho que entender que, por exemplo, aquele meu paciente que está numa síndrome de desconforto respiratório agudo, que eu pronei esse paciente, né? E ele tinha, por exemplo, uma relação ali, um índice de 85, 80, 85, eu pronei. Ele foi para esse índice de 90, 95, 100, ele não é respondedor. Porque isso também é engraçado. Às vezes a gente conversa com os colegas e ele diz, olha, a gente pronou e o índice foi de 100 para 105. Esse paciente não é respondedor à prona. Ou seja, não adianta ficar pronando ele diversas vezes, porque ele não está respondendo. O paciente que responde à prona, ele tem um ganho de oxigenação muito mais expressivo, de pelo menos aí 30%, 40% do basal. Entendeu? Então, isso é importante ter em mente. Tem em mente, quando você aciona um time de ECMO, você não está querendo dizer que aquele paciente vai entrar naquele time ECMO. Você vai querer dizer que você tem ali um time junto para discutir, para pensar, para raciocinar, para ver possibilidades, para ajustar, às vezes, a ventilação, a sedação, discutir a curarização ou não, né, o bloqueio neuromuscular, tá ok? Uma outra contraindicação relativa é aqueles pacientes que têm algum imunossupressão importante, seja por doença, seja por medicação, às vezes eles já têm uma neutropenia muito acentuada, são pacientes que eles vão pulsar com infecção maior, mas é lógico, a gente já colocou em pacientes que são jovens, né, que estão tratando ali uma doença, por exemplo, reumática ou de outra etiologia, e que o médico assistente daquele tratamento, ele diz, olha, eu vou curar esse paciente, então bote. Ou seja, eu sei que é uma ponte que ele vai recuperar também daquela imunossupressão. Outra contraindicação relativa são as hemorragias de nível central recentes, ou que estão em acompanhamento, ou que evoluíram nos últimos meses. Pacientes que tenham comorbidades intratáveis, né? Eu sei que o paciente, às vezes, tem uma doença terminal, um câncer, eu sei que a ECMO não vai mudar a doença de base daquele paciente. Então, isso tudo se soma, esses riscos. Então, é importante acompanhar. E a idade, muitas pessoas perguntam em relação à idade. A idade não é uma contraindicação específica, mas sabe hoje, com os estudos, que o risco da ECMO cresce com a idade. Pacientes mais jovens, eles têm muito mais matéria-prima, eles são muito mais rígidos, eles toleram mais do que os pacientes com mais idade, tá certo? Mas ainda assim é algo a ver caso a caso, né? Esse é uma parte da estrutura do próprio documento da ELSO. Se entrar na ELSO, lá, eu vou mostrar aqui a página, ela dá o documento, dá um link para você baixar, ele é curtinho, então rapidamente você consegue ver as diretrizes, as principais orientações no COVID da ELSO, falando sobre ECMO, tá certo? Ela resume mais ou menos o que eu falei. Essa é a página, tá vendo? Ele tem o link aí já em vermelho, baixar o guideline, tem várias línguas. Eu coloquei aqui em azul grifado o site, né, elso.net, e a partir daí você acha o COVID, ou mesmo digitando Elso, que é a Elso Mundial, né, tá, o site em inglês, você vai encontrar a Elso Latina, e aí está em português, ele tem o guideline também em português, tá, joia?
E aí vem as recomendações, ele é curtinho, é muito objetivo, e ele esclarece bastante coisa. Tem algumas orientações aos centros, e as que também não são dos centros de ECMO. Mecanismos da ECMO, a gente tem que lembrar que a ECMO, como eu falava, não é um implante só. Implantei a ECMO, o paciente entrou em ECMO, a gasometria melhorou, acabou. Não, não. A ECMO é implante, a ECMO é a manutenção, a ECMO é a descontinuação. A minha ECMO ela só acaba depois que eu decanulo esse paciente, né? E às vezes ele vai demorar dias em ECMO. Isso é importante, porque às vezes é como aquele paciente que você fez uma cirurgia imensa e você disse para ele, acabou. E aí, no primeiro dia, ele sangra, ou tem uma arritmia, ou tem alguma intercorrência, enfim. A ECMO é dessa mesma forma. A implantação é o primeiro estágio, a gente planeja bem a ECMO para que a implantação ela ocorra bem, porque existem os riscos inerentes à implantação. Da mesma forma, a manutenção, a gente vai acompanhar esse paciente, vai acompanhar a parte infecciosa, vai acompanhar como é que está o hemograma dele, como é que está a parte inflamatória, em que momento da doença ele se encontra, até que eu perceba que esse pulmão começou a melhorar e eu comece a planejar, então, a descontinuação dessa ECMO. Tá? Então, nessa manutenção, quais seriam, então, os nossos protocolos? A gente faz a inspeção do sistema diariamente, né, porque a gente sabe que é um sistema extrínseco ao paciente. Hoje, todas as empresas que fornecem implantes têm feito uma propaganda muito grande sobre o biofilme, né, que muda de nome conforme a empresa, e cada uma faz aquilo de uma forma, mas nada mais é do que o revestimento da parte interna dessas membranas sintéticas, dos tubos, das cânulas, da própria membrana, de biofilmes ou de moléculas similares à da heparina, que diminuem a minha reação. Tá? Mas ali ainda, vocês vão ver, eu vou mostrar, pode coagular a sua membrana, pode ter trombo. Então, todos os dias a gente inspeciona o sistema, checa as pressões pré-membrana e pós-membrana para ver como está esse gradiente, faz as gasometrias seriadas, porque tem que saber se ela está oxigenando bem, se ela está eficiente, e como é que está a gasometria no meu paciente, se eu estou tirando ele epidemia, se eu estou conseguindo lavar o CO2, se eu estou ofertando oxigênio, se eu estou saturando ele bacana, né? A anticoagulação diária é um paciente que ele fica com heparina em bomba de infusão contínua, então eu tenho que acompanhar essa periodização, fazer o controle de HB e HT, né? O alvo atual é de um HB em torno de 10 pacientes em ECMO. A gente tem tido pacientes que a gente tem mantido ali em torno de 8,5, 9, eles têm tido uma boa oxigenação, uma saturação adequada, tá? Então isso é importante, ver se ele está perdendo ou não sangue, o ajuste de fluxos e rotações, conforme a superfície daquele paciente, a demanda dele, né? Porque dentro entre o mínimo e o máximo, dentro daquilo que é ideal para aquele paciente, tem um lastro, né? Então tem um valor só ajustar. Eu posso ter pacientes que precisam mais ou precisam de menos, né, dessa minha ECMO. O controle do balanço hídrico é extremamente importante, porque para que muitas vezes ele já vem muito positivo, ele vem retendo volume ou com alguma disfunção renal, então eu preciso controlar esse balanço, eu preciso tirar essa sobrecarga pulmonar, eu preciso tirar o derrame que porventura exista, para deixar que esse pulmão realmente descanse. Os meus exames de rotina todos, né, função renal, eletrólitos, tudo isso é importante, a parte inflamatória, né, e o meu ventilador, checar diariamente os meus parâmetros ventilatórios, né, isso é muito importante, é ajustar, entender o momento que ele está ali da minha ECMO, porque a ECMO ela tem vários momentos. Em cada momento, o time ele se reúne e ele dá metas para aquele paciente que são diárias, porque cada dia ele tem às vezes uma demanda específica, não é? Ele pode estar precisando mais ou menos, ele pode estar mais ou menos inflamado, ele pode ter desinflamado, ter voltado a inflamar, isso acontece também, né? A gente sabe que no COVID os pacientes fazem muito broncoespasmo, né? Os alvéolos eles ficam muito reativos, então às vezes a gente vê um paciente melhorando a complacência, ele faz um broncoespasmo, ele faz uma rolha e ele volta a inflamar, ele inflama mesmo, parece que você voltou 10 passos atrás. Tem que ter paciência, tem que ajustar a sua ventilação novamente, tá? Então, como é que começa o nosso dia a dia lá na ECMO? Com a lanterna. A gente passa a lanterna em todo o circuito, observa se tem coágulo, observa se tem fibrina, vê se o meu sistema está ok. Né? Na sequência, as minhas gasometrias pré, pós e a do paciente. Pré, antes da membrana, ou seja, antes de eu oxigenar, para saber como é que está chegando o sangue do paciente venoso. Pós, para saber a eficiência dessa membrana, quanto que ela está tirando de CO2, quanto que ela está fornecendo de O2, para eu poder ajustar meu fluxo, ajustar minha rotação. E a do paciente,
para eu entender se ele está numa homeostase, numa gasometria adequada. Porque não adianta eu colocar em ECMO e continuar acidótico, ou continuar retendo CO2, ou continuar com a saturação baixa, tá? Aqui são exemplos, por exemplo, a gente tem da esquerda para a direita, a primeira é uma pré-membrana, a gente tem um CO2 de 63 e uma 2 baixo de 35. Pós-membrana, esse CO2 cai e o meu O2 aumenta, mas veja que para as membranas atuais, um PO2 de 136 pós-membrana ele é baixo, porque hoje a pós-membrana ela vai me dar um PO2 de 200, de 300, de 400. As eficiências são muito boas das membranas. E você vê a do paciente, ela vai ser meio que um equilíbrio, ela vai me dar sinais também da contribuição pulmonar. Se esse pulmão está contribuindo ou se ele não está contribuindo nada. Então, aqui uma membrana que ou a gente precisaria dar mais fluxo, ou aumentar a FI se não tiver em 100%, aumentar o meu gás para lavar esse CO2, ou realmente ela está no limite dela, entendeu? O importante é ver que, apesar de tudo, a gente tem sempre gasometrias que não são acidóticas. A tendência é meu pH está sempre alto, porque a membrana ela lava muito, então ela gera no paciente uma situação geralmente alcalose. Quando você tem o paciente ECMO, ele começa a ficar muito acidótico, é porque a sua membrana ela não está legal, alguma coisa ali não tá certa, porque no geral são pacientes que eles tendem e têm que ficar, de um modo geral, você vai ver isso ao longo dos dias, ele está sempre com pHs elevados, do normal para cima. Aqui nesse outro exemplo, a gente já vê uma membrana com eficiência muito maior. A gente tem na esquerda a pré com PCO2 de 47 e um PO2 de 32, e tem na pós um PO2 de 228. E aí, no caso, num paciente onde a gente estava ainda num FI ainda mais baixo, que ainda estava avançando no fluxo dele, né? Então, essa é uma membrana com eficiência maior, em que a gente ainda tinha margem para avançar. Aqui, nesse balanço, o balanço é importantíssimo. Checar a diurese, ver se está claudicando ou não. Evacuação, a gente sabe que são pacientes que às vezes ficam, ou já vêm, né, de um histórico de sedação e bloqueio neuromuscular, então eles estão ali, às vezes, com o ilho meio adinâmico, estão constipados, vai gerar um aumento de pressão pulmonar. E eu sei que esse pulmão está relaxado, então se eu tiver uma pressão intra-abdominal muito importante, a maioria dos pacientes nessa síndrome deles são obesos, então eu vou estar também perdendo um pouco da minha... O som está com muita interferência. Deve ter alguém com... Desculpa. O som está com muita interferência. Alguém Deve ter aberto? alguém com o microfone Será? aberto, alguma coisa aí. Se o Tyler Anderson puder dar uma olhada, se tem alguém aberto, e se alguém puder desligar, pessoal que tenha ligado o áudio. Então, voltando, obrigado, Eulo. O balanço ele é importantíssimo. Eu tenho que deixar esse paciente neutro ou negativo. Eu tenho que checar se ele está muitos dias constipado, tentar estimular a evacuação normal dele, tá? Minha monitorização contínua, né? Que eu tenho um paciente com uma frequência boa. Outra coisa, no início da ECMO, pelos protocolos, a gente tolera uma saturação até 80%. E isso tem sido uma coisa que a gente tem conversado muito com as equipes, porque isso é estranho. Então, às vezes, o fisioterapeuta, o médico, enfim, alguém passou e viu o paciente saturando 87, como está aqui, 85, ele vai lá e já aumenta o ventilador. Mas a meta inicial, quando a gente entra em ECMO, é uma saturação acima de 80%. Você vai ver que na gasometria, ele vai estar com a gasometria balanceada. Entendeu? Então, isso eu tenho que entender que no momento que eu entro em ECMO, eu entrei em ECMO porque esse pulmão ele não está fazendo troca. Então, eu não vou mexer no pulmão, eu não vou mexer no ventilador, eu vou mexer na ECMO. Se eu achar que essa ECMO está insuficiente, eu vou melhorar meu fluxo, eu vou mudar alguma coisa no meu sistema, mas não na ventilação. Isso não é algo genérico. Lógico que tem momentos que o paciente descompensa, desatura mesmo, e você tem que ajustar ali o ventilador no momento emergencial. Mas na ECMO inicial, a gente tolera saturações mais baixas, e isso é totalmente aceitável e esperado. Outra coisa importante, não é obrigatório, mas ajuda muito um vigileu para você ver o débito cardíaco do paciente, você ver essa interação pulmão-coração, se está bacana, se o seu débito cardíaco continua adequado, tá? Isso também é legal. Tá? Mostra o seu volume sistólico. Aqui o SEBline, um BIS, né? Na esquerda a gente tem aquele paciente nos primeiros dias de ECMO, a gente deixa ele sempre com um BIS em torno de 20 até 40, no máximo 50, mas a gente deixa ele bem sedado, né? Isso também é muito importante, é muito comum, né? Os meninos estão aqui acompanhando, a gente coloca o paciente, ele está naquela angústia respiratória, ele continua ataque apneico, e quando você coloca no BIS ou no SEBline, está lá embaixo.
está com BIS de 10, ele está bem sedado. Aquilo dali é uma resposta à hipercapnia, porque a gente sabe hoje que tem outros mecanismos na musculatura respiratória, ali, diafragmática, que tem essa função de compensar o CO2. Então, às vezes, ele já está bem sedado. Nesse paciente, o que é que eu vou fazer? Eu vou sedar mais? Não. Se o meu BIS está adequado, o que eu vou fazer é curarizar. Ele está necessitando de um curare, na verdade. E aqui à direita a gente tem um BIS já um pouco mais alto, um pouco mais avermelhado no sideline, ou seja, eu estou com esse paciente num despertar, estou acordando esse paciente. Esse é um raio-x mostrando os pulmões que têm chegado para a gente, né, do COVID. Vocês veem essa coisa toda tomada, né, muitas vezes bilateral, realmente. Aqui, o raio-x, né, ainda nos protocolos raio-x diário, comparar, você ter o evolutivo desse paciente é importante, porque a gente vê aqui, por exemplo, desse paciente, no dia 4, ele tem o pulmão muito mais aberto do que no dia 15, né? E aí eu tenho que checar isso com a minha gasometria, porque às vezes, em tudo que eu fiz uma ventilação protetora, esse meu pulmão, ele fechou, né? Então, se ele fechou, eu preciso reabrir. Nesse paciente, por exemplo, no dia 15, a gente olhou, apesar de não estar na melhor fase, né, respiratória do raio-x, mas a gente vê que, de alguma forma, ele colabou. Tanto é que a gente voltou a fazer manobras, a gente vê que no dia 17 ele voltou a abrir. Eu melhorei a ventilação dele, eu encontrei um ponto onde eu abri o pulmão e eu não distendi o pulmão. Isso também é importante. Quando a gente entra em ECMO, toda aquela ventilação inicial que às vezes deixa todo mundo muito confuso, porque a gente às vezes até inverte a relação, a gente deixa 2:1, ou seja, o dobro de tempo de inspiração, é porque eu não tenho mais a preocupação de lavar o CO2 com o pulmão. A minha preocupação é deixar esses alvéolos abertos, nem distendidos, nem fechados, ou seja, eu não vou causar nem biotrauma, nem atelectotrauma, né? Nem eu vou fechar esse pulmão, nem eu vou distender, sobredistender, eu vou deixar ele aberto. Por isso que a gente tenta deixar tempos inspiratórios mais longos, né, um volume um pouco mais contínuo, né, e aí uma ventilação ultraprotetora. Se antes ele estava numa ventilação protetora e não foi adequada, ou seja, não supriu, quando a gente tem ECMO, a gente tem uma super protetora. E isso é engraçado, porque às vezes quem olha diz, nossa, mas ele está fazendo 1 litro por minuto, está muito baixo, né? Pelo menos vamos dar 3 ou 4, isso assusta. Mas às vezes o paciente precisa mesmo ficar parado. E eu lembro, até comentei com os colegas do time, na H1N1 teve vários pacientes que a gente desligava o ventilador, deixava por 6 horas desligado, 12 horas, para ele realmente descansar. Até porque naquela época a gente ainda não tinha tão clara a questão do atelectotrauma, então a gente achava que ele realmente tinha que parar e descansar, como outros órgãos, né? Hoje não, a gente tem que cuidar de deixar ele aberto, né? Aerado, mas sem distender. Então, aqui, por exemplo, a gente tem que ter esse raio-x evolutivo, está sempre comparando, está checando se congestionou de novo, se reteve volume ou não, tá? Aqui é um outro paciente, né? A gente teve no dia 7, era um raio-x ruim, mas a gente vê que na sequência ele ficou ainda mais congesto. Então, a gente precisou negativar a balança para ele, tá? Aqui a gente vê também como eles oscilam, né? Às vezes eles melhoram, depois voltam a piorar. O COVID, ele tem essas oscilações na evolução. Aqui nessa foto desse ventilador, mostrando nessa ventilação que eu falava 2:1, um tempo expiratório longo, aqui ele está controlado, e um volume ali de 1.1, ou seja, um volume ultraprotetor baixíssimo, meio que seguindo aquela regra da ELSE, né? Uma F baixa de 30, uma PIP de 10, uma frequência de 10 e uma pressão controlada de 15. Esse, digamos assim, é o modelo padrão que a ELSE traz. A gente atualmente tem individualizado conforme cada paciente, mas dessa forma está seguindo o padrão, tá joia? E esse volume ele vai recuperar mais para frente, tá? Esse é um paciente, por exemplo, eu vou mostrar agora uma sequência do ventilador. Ó, ele ventilava 1.4, né? Uma complacência baixíssima, não fazia volume, ele não passava de 180, 190 de volume inspirado, tá? Na sequência ele foi para 2, depois ele foi para 4, depois ele foi para 7, para 8 e ontem ele chegou em 9.1. Essa é a evolução. Isso é de um dia para o outro? Não é. Tem que ter paciência, tem que esperar desinflamar, tem que acompanhar o exame, né? Nos 3, 4 últimos dias, o DHL dele despencou de 1.000 e cacetada, foi para 1.000, depois caiu para 500, 400. Então, eu sei que ele desinflamou, né? Naquele momento dele, ele melhorou. E agora sim, eu estou recuperando, eu estou recrutando, eu estou manobrando. Essa é uma outra discussão muito extensa, se eu devo recrutar ou manobrar. Bom, recrutar esse paciente só se ele tiver complacência. Se ele não tem complacência, deixa ele descansar.
ele começou a readquirir com paciência, ele começou a dar sinais de melhora, seja na gasometria, porque o seu PO2 começou a aumentar, ou seja, eu comecei a observar que o pulmão está voltando à sua atividade, aí eu começo a recrutar ele, tá? Mas, lógico, fisioterapia é importantíssima, eu digo isso todo o tempo, os meninos do time, é o pessoal da UTI, aspirar o paciente, fazer manobras desobstrutivas manuais, isso sim é legal. Isso abre a minha periferia, abre aqueles alvéolos mais posteriores. Se o paciente tiver indicação paciente, a gente teve um paciente que a gente realmente achou que ele não estava evoluindo legal, depois de muita discussão, um a favor, outro contra, enfim, a gente acabou pronando, fizemos 2 ciclos e ele melhorou bastante. Então, assim, tudo isso deve ser levado em consideração diária. Um pouquinho sobre as complicações. Quais são as complicações que são descritas? O sangramento, né, que é um paciente paralisado, o tromboembolismo, principalmente no COVID, teve muitos casos, está bem descrito. Complicações relacionadas à canulação, a trombocitopenia induzida pela heparina e também as complicações neurológicas, que pode ser das mais simples, aquele sangramento discreto, lacunar, ou realmente sangramento mais expressivo, que é o que é mais temido, né? Aí você perde o paciente. Aqui algumas imagens, por exemplo, de uma hematura, a gente começou a lavar essa pela sonda vesical, em 1, 2 dias clareou, melhorou da hematura. Esse outro TEP bilateral, onde estão as setas, né, a gente tem uma falha de preenchimento, então ele fez trombo, mesmo com a heparina, às vezes eles têm o mesmo TCA alargado, um TTP alargado, na hora que se faz o tromboelastograma, a gente vê que ele está no perfil trombogênico, isso tem acontecido muito no COVID. Aqui relacionado à cânula, é uma cânula femoral, que a gente vê lá sangrando. Nesse caso, é um sangramento pequeno, de baixa monta, então o que a gente fez foi trocar o curativo e comprimir, e aí ele parou. Às vezes a gente pausa um pouco a heparina ou baixa, né, dentro daquilo que é a nossa meta de heparinização, no geral, eles controlam. Aqui é o nosso fisioterapeuta e a sonda de aspiração na mão dele. Então, o paciente estava sangrando tanto pelo tubo quanto pela cavidade oral. Esse aqui é um tubo de um paciente que passou uma tarde inteira em angústia respiratória e ele estava desperto, então ele dizia que estava com falta de ar. Quando foi feita a broncoscopia, estava desse jeito, era coágulo de baixo a cima, a gente trocou essa cânula, tá? Então é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Por isso que é importante sempre aspirar com calma, com tranquilidade, porque a gente sabe que ele está heparinizado para também não traumatizar essa traqueia ou a carina, que na maioria das vezes pode haver trauma, então com calma, mas aspirar, né? Ali para que não fique retido no tubo, tá? Aqui um sangramento peritráqueo, né? Aqui o que a gente faz basicamente também é anticoagular, comprimir, para a joia observar e fazer o ajuste da bomba de heparina. Aqui, não sei se dá para perceber, na esquerda, ela está colabada, né? A gente vê que essa cânula está fechada, porque ela está puxando do paciente e não está dando conta. Então, na direita, a gente tem um fluxo de 1,8, ou seja, está baixo. Eu não estou conseguindo dar fluxo porque as cânulas estão colabadas. Às vezes porque o intravascular do meu paciente está vazio, ele está sem volume. Às vezes porque a cânula está numa posição inadequada. Tudo isso a gente tem que estar atento para corrigir e voltar ao fluxo normal. Aqui a seta preta mostra um pouco de coágulo na membrana e a seta branca o início de fibrina, né? As fibrinas ali se formando na membrana. Por isso aquela lanterna, por isso a gente acompanha diariamente esse sistema. Aqui uma bomba na montagem, olha o que aconteceu. O disco que ela tem, né, que fica dentro, rodando fora do eixo, né? E é sempre importante, a gente sempre testa antes, porque isso poderia ter acontecido na hora com o paciente, que ela não iria fazer a função dela, né? Se eu gerar uma bomba que estava ali defeituosa, precisava de algum ajuste, tá? Porque como é que funciona essa bomba centrífuga? Na base dela existe um ímã, e quando a gente adapta ela aqui, ela gera um campo magnético que faz com que aquele sangue que chega, ele circule e saia para a minha membrana, né? Tendo menor contato entre as superfícies, menor hemólise, como eu já falei. Aqui, outra coisa que pode acontecer, por exemplo, já aconteceu com a gente, é faltar energia. Então, faltou energia, tem esse hand crank, que é basicamente onde a gente tira, né, do outro, coloca no hand crank e roda com a mão para dar fluxo, enquanto volta energia, tá? Isso aí a gente vai fazer enquanto volta a energia, enquanto normaliza o fluxo, enquanto resolve algum problema, já aconteceu. A gente também precisou fazer isso na troca de membrana, o paciente precisou trocar membrana, então enquanto trocava de um sistema para o outro, o colega ficou no hand crank, né, com a mão aí rodando para poder dar o fluxo, tá? Isso é meio que um sistema de segurança, né? Se der algum problema no nosso sistema, ele garante o fluxo, tá? Da bomba centrífuga da nossa ECMO.
E aqui a complicação mais temida, que a gente não quer nunca, mas que infelizmente acontece, né? Que é o sangramento. Sistema nervoso central, aqui uma hemorragia, à esquerda extensa, né? Uma VCH, uma hemorragia gigante, com desvio de Lia Amélia, já temos abaulamento, né, dos ventrículos à esquerda. Esse é um paciente que ele cursou com uma hipopneia, né, até uma apneia, ausência de reflexo, infelizmente evoluiu para óbito, tá? Então, sempre estar atento, principalmente porque se é um paciente que ele já tem uma predisposição, um distúrbio de coagulação prévio, tem uma equipe de hematologia ali próximo, ajuda muito, dá muita segurança na coagulação desses pacientes. E lembrar sempre nesse análise de SWOT, né? Cuidar, tratar, esperar e controlar, ir controlando infecção secundária, controlar uma insuficiência renal ali transitória e esperar. Porque no momento certo ele se recupera e a gente decanula esse paciente. Tá? Aqui, eu tomei a liberdade do pessoal lá do coração. Esse é o primeiro paciente aqui em Alagoas, nasceu que teve alta pós-ECMO, é o Felipe. E eu parabenizei o pessoal quando eles fizeram essa postagem. E parabenizo mais uma vez o Kleber, toda a equipe que fez a ECMO dele, porque eu acho que isso não é um ganho para o Hospital X ou Y, mas é para a medicina, é para a ciência. É um ganho para todos. Isso mostra que a terapia é eficaz, é um resultado nosso, aqui do nosso estado. Então, existem pessoas capacitadas que conseguem fazer bem esse trabalho, né? Então, eu parabenizo todos que cuidaram do Felipe, todos que se envolveram, né? É engraçado que algumas semanas atrás alguém perguntou assim, nossa, é que não vale a pena? Rapaz, para quem teve contato com o Felipe, viu a esposa dele, para as 2 filhas dele, vale a pena. Valeu todo o esforço, vale a pena. Entendeu? Eu sei que às vezes tem aqueles que são mais cientistas e tratam dos números, mas para a gente que trata do paciente, isso aqui, por exemplo, é uma imagem que vale mais de 1000 palavras e, enfim, vale a pena. Entendeu? Então, parabéns mais uma vez aí ao pessoal, né, que trabalhou aí duro por esse paciente. E aqui um gráfico mostrando a distribuição de ECMO hoje nos diversos centros pelo mundo. Estados Unidos hoje tem muita ECMO, Europa também, e o Brasil tem ampliado, né? Na sequência vem ali a Ásia, a Oceania e a África, pouca coisa ali na África do Sul, mas está crescendo. O site da ELSO, ele traz muitos números, se vocês entrarem lá, eles mostram. Então, até o presente momento, são mais de 151 mil casos, em mais de 450 centros pelo mundo, os centros, eles cresceram demais. Esses números aqui, nesse slide, são especificamente sobre o Covid. Nesse momento, nós temos mais de 6.800 pacientes em ECMO, com a mortalidade aí em torno de 49%, tá? E no follow-up de 6 meses, pacientes se recuperam. E só nos últimos 90 dias, nós tivemos a instalação de mais de 5.640 ECMOs pelo mundo. Dessas 5.000, mais de 4.000 nos Estados Unidos, depois vem a Europa com as 2.000, o Brasil com as 400 instalações. Então, assim, temos ainda muito que avançar. Ela cresceu bastante, vai continuar crescendo. A tecnologia ela vai se desenvolvendo, o perfil vai melhorando, as membranas também. Lá no site ele dá esse link onde você consegue ver os registros, o número de casos atuais, os desfechos, a distribuição global. Tá? Ele mostra os números de sobrevivência. Num comparativo, essa sobrevivência ela tem cada vez mais a aumentar. Eles atribuem essa mortalidade de 49% ao Covid, né, que é uma doença realmente difícil de tratar, porque antes do Covid eles tinham números ainda melhores, ali em torno de 70% a 80% de sobrevida, então eles dizem que cai um pouco no Covid pela gravidade da própria doença, né, e por esse boom, a falta de membranas no mercado, tudo isso que aconteceu. Aqui mostrando a distribuição dos centros, a gente vê que ali com H1N1 começaram a aumentar os centros de ECMO, e agora no Covid, então, eles estão em ascendência aí expressiva. Essa é a página da ELSO, eles têm uma parte específica sobre o Covid, vale a pena olhar, tem muitos dados bacanas, muitas orientações, tiram dúvidas, você pode também mandar mensagens, eles respondem. Aqui a gente criou também o time, um fluxograma, e o que ele diz basicamente, independente das indicações, é que você pensou em ECMO, chama o time de ECMO. O time de ECMO ele vai avaliar aquele paciente, isso não quer dizer que ele vai instalar aquela ECMO, a gente já contraindicou algumas, porque não tinha indicação, porque estavam fora da janela, ou a gente achou que não era o momento, ou a gente achou que poderia sedar melhor, curarizar, e o paciente respondeu. Então, assim, não quer dizer que quando você chama para instalar ECMO,
mas é pensar, lembrar que essa terapia existe, que ela está disponível, não é aqui, então chama. E eu fiquei muito, muito feliz porque aos poucos a mentalidade, a forma de pensar sobre a doença, ela vai mudando. Há 1 ou 2 semanas eu recebi uma ligação e a colega lá disse assim: Glaucio, eu cheguei no plantão, a paciente já pronou, a relação não muda. Aí eu perguntei para o colega, por que não chamou o time de ECMO? Então, isso é legal. Aos poucos as pessoas vão conhecendo a terapia, vão acreditando, e a gente vai vendo que vale a pena esse esforço, esse trabalho, tá? No guideline, no nosso fluxograma, tem os telefones do Alexandre, e-mail do Eolo, da doutora Cláudia Falcão. É só acionar, a gente vai lá com toda tranquilidade, discute o caso, checa os exames, discute junto. Se não for o momento ideal, aquele não for a hora certa de implantar, a gente acompanha, dá um suporte, tá? Mas se pensou em ECMO, chama o time, porque a terapia existe, os resultados existem, e eles vão melhorar se a gente conseguir implantar naquela janela em tempo correta, onde eu tenho uma melhor resposta, tá? Agradeço de modo particular ao time que nós montamos, né, que tem se dedicado de modo sobrenatural a este projeto, uma dedicação 24 horas, 7 dias por semana. Agradeço de verdade todos os percussionistas, fisioterapeutas, os cirurgiões, os intensivistas, o pessoal que sempre agrega, que tem boas ideias, cirurgião torácico, anestesista, pessoal da nutrição, porque a ECMO, eu já disse isso desde o começo, você não consegue fazer sozinho. Ele é um trabalho de equipe, ele é um trabalho grande, que precisa realmente ter várias pessoas ali envolvidas para fazer isso dar certo. Então, agradeço a todo mundo, ao time, que tem estado muito coeso, e a gente tem aprendido muito nos nossos casos, e tem crescido bastante. E a todos que têm somado e que têm chegado para completar o time, e a gente espera que ele seja cada vez maior. Tá? Aqui estão alguns, né? Alexandre, nosso cardiologista, eu também é cirurgião cardíaco, com quem eu opero diariamente, doutora Cláudia Falcão, chefe da terapia intensiva lá da Santa Casa, né? Temos os fisioterapeutas, né? O Luciano, a Alexandra, temos as nossas perfusionistas, a Ancila, a Leila, a Diana, fora todos os outros, né? Cardiografistas, anestesistas, cirurgiões torácicos, que nos ajudam nas traqueostomias dos pacientes heparinizados, né? Que fazem um trabalho bastante bacana, nas repetidas broncoscopias, quando a gente precisa lavar aquele pulmão, tá? Agradeço demais. E aqui algumas imagens. Aqui o nosso primeiro implante na Santa Casa. Aos nossos percussionistas, se você chegar lá meia-noite, eles vão estar assim, sentados do lado do paciente, olhando, checando o fluxo, checando o monitor, mandando foto, discutindo o caso. Então, são pessoas que fazem diferença. Eu agradeço às meninas. Aqui foi o nosso transporte, no segundo caso, foi o primeiro transporte aqui em Maceió, entre os hospitais que o paciente tem em ECMO. Foi um transporte que a gente passou a noite anterior acordado, planejando e refazendo o percurso e pensando a melhor forma que se daria. Foram 2 ambulâncias e, graças a Deus, tudo correu bem. O paciente chegou em segurança na Santa Casa, onde a gente tem a UTI dedicada à ECMO, nossa, do time. Então, assim, parabéns ao pessoal também do transporte que veio, que entendeu a logística e que somou também, tá? Tá aí essa galera, perfusionista, o Alexandre aí junto, né? Aqui, num dos nossos implantes, agradeço o Maurício, o Silvio, que estão sempre ajudando ali na ecocardiografia transesofágica que a gente faz na implantação para checar posicionamento de cânula, para garantir, minimizar um potencial intercorrência no implante. Graças a Deus, até agora os implantes têm corrido bem e sem intercorrências, graças a todo mundo aí que participa, o Eolo está sempre junto. Os nossos fisioterapeutas que fazem fisioterapia intensiva com esses pacientes, você vê aí a cânula, né, ela está amarrada e ele está fazendo motora, porque esse paciente precisa manter esse músculo bom, ele precisa manter uma viabilidade para que eu possa decanular esse paciente. Então, agradeço o pessoal da fisioterapia que vai lá e aspira quando a gente pede, que faz manobras manuais de desobstrução, que entendem o quanto é importante também isso. Aqui, mais uma das nossas reuniões, né? Hoje estava recebendo material nesse dia, estava revendo alguns fluxos, então foi um dia muito positivo. A gente hoje tem material de estação aqui em Maceió disponível, isso foi muito angustiante para o time no começo, perder pacientes, porque uma das vezes, por exemplo, enquanto o pessoal separava em Recife os componentes, o paciente veio a óbito, o segundo estava vindo de Salvador, no meio do caminho o paciente também faleceu, então isso gerava para a gente uma frustração enorme. Hoje a gente tem material aqui em Maceió disponível, então se eu tiver uma indicação,
hoje, né, eu vou lá, indico com tranquilidade, com segurança, e eu sei que fiz aquilo dentro de uma janela favorável, né? A gente fica mesmo ajustando o fluxo, fica ali do lado do paciente, quantas vezes for necessário, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, é 24 horas. Senão, não dá certo. Esse esforço todo não dá certo. Aqui uma conversa dessa semana que eu partilho, tomei a liberdade, a gente ficou muito realizado. A esposa encontrou, depois de 53 dias, o esposo acordado. Foi muito emocionante, eu acho que praticamente todo mundo que estava na hora se emocionou com aquela cena, e ela disse que para ela foi fantástico. Assim, ela não imaginava que voltaria a se comunicar dessa forma. Ela tinha essa esperança, mas é uma esperança que vai diminuindo. Então esse foi um dia muito bom. A equipe também ficou muito feliz. Esse foi um transplante lá no Hospital da Unimed, às 2 da manhã, dentro daquela janela adequada. Eu lembro que era 2 da manhã, por quê? Porque quando a gente chegou lá, o paciente tinha um peso muito acima do normal e ele estava saturando 30% com a FI de 100%. Então, ele morreria ali nas próximas horas. Então, entender que esse tempo, time is life, né? Tempo é vida na ECMO. Então, se indicou, tem que implantar para não perder o paciente. Então, agradeço também aos colegas. Que esse paciente está acordado, né? Eu coloquei a tarjinha, mas ele está de olhos abertos, conversando com a mãe e com a tia. Então, acredito que são coisas, né, como aquela outra imagem constrangente, que não tem preço, não é? Essa satisfação, esse momento, né? A gente tem feito o despertar dos nossos pacientes de uma forma rotineira, até para avaliação neurológica. Eles acordam bem, eles se comunicam bem, e isso é muito bom, a gente fica muito feliz, tá? Aqui a mãe, e ele está olhando para a mãe, eles estão conversando, e assim, a gente está aqui de trás, né, está presenciando esse momento, é muito gratificante. Aqui a equipe, agradecer também, que tornou esse paciente ali com mais de 150 quilos, foram mais de 11 das pessoas, aí já tinham saído algumas, a gente pronou porque era necessário, e aqui o paciente pronado, com segurança, e eu agradeço. Em relação ao futuro, eu acho que ainda tem muita coisa para frente, muita coisa para a gente ver, para a gente descobrir, para a gente aprender junto, para a gente pensar junto, sonhar junto e realizar para ver esses pacientes aí recuperados, né? Até porque, como eu disse, a gente não sabe até onde vai essa pandemia, se virão outros vírus, outras bactérias que também terão esse tropismo pelo sistema respiratório, e a gente vai precisar lançar mão dessa terapêutica. Agradeço, peço desculpa aí pelos inconvenientes da tecnologia, da rede, espero que tenha dado para ouvir, espero que a gente tenha podido partilhar, e eu deixo aí, se tiver um tempo, para a gente poder responder algumas perguntas ou ter algumas dúvidas. Obrigado aí a todo mundo. Muito bem, Glaucio. Deixa eu ver aqui. Glaucio, olha, excelente palestra, viu? Tá de parabéns. Você transformou um assunto denso, né? Com muitos conceitos, né? Muitas coisas, muitos parâmetros, em algo bem mais leve e muito mais compreensível. Foi muito boa a sua aula, tá de parabéns. Eu vou... Tailã Anderson, peço que você compartilhe aí a imagem minha e do Marcos, junto com o Dr. Glaucio. Eu vou fazer... Nós temos ainda, como nós tivemos aí um pequeno problema no início, vamos ter aí mais uns 15 minutos para dar oportunidade para as pessoas a aproveitar um pouco mais aí do conhecimento do Glaucio. Eu vou fazer uma primeira pergunta, Glaucio, e depois passo para o Marcos também. Quem quiser pode se pronunciar ou falar pelo chat. Pelo que eu pude entender, Glaucio, o momento do início da ECMO, ou seja, você começar a ECMO no momento ideal, talvez seja o divisor de águas, né? Porque se o paciente já não tem mais condições clínicas de recuperar, como a ECMO é uma ponte, então talvez nesses pacientes já não tenha mais benefício algum, né, de usar a ECMO. Nesses casos, onde onde o objetivo da ECMO é deixar o pulmão relaxar, descansar para diminuir o processo inflamatório, a gente teria, quando utilizar a ECMO, nós teríamos alguns parâmetros no ventilador para ser utilizado
tá justamente deixar esse pulmão mais descansar um pouco mais? Teria algum parâmetro específico quando a gente usa a ECMO para o ventilador? Você podia tirar o compartilhamento, Glaucio. Talvez Isso, é isso que eu vou isso que o Talentos não está tentar conseguindo. voltar aqui. Pronto, eu acho que saiu, não foi? Ainda está aqui para a gente, a sua tela. Ah, tá aqui. Pronto, agora foi. Perfeito, Show perfeito. de bola. Olha, pessoal, o padrão e aquilo que é, digamos assim, o protótipo da ELSO para a ventilação inicial é a ventilação ultraprotetora. E aí vem essa formulazinha, né? 30, 10, 10 e 15. Então, seria um FI de 30, a menor FI possível. Um PIP de 10, uma pressão controlada de 10. A gente ventila geralmente a pressão controlada, porque a gente sabe que é um paciente que ele não está fazendo volume, ele não tem complacência, e deixa ali uma PIP de 10, uma frequência respiratória de 10 e uma controlada de 15. Né? Ou seja, eu tenho uma pressão do pico baixa, um platô baixo, provavelmente eu vou estar com a minha drive pressure abaixo de 15, então eu vou estar ultraprotetor, e aí isso é muito variável do paciente. Se ele estiver muito inflamado, como um que eu mostrei, ele vai fazer o volume em 1, 2, 3 no máximo, entendeu? Mas isso não tem importância. O importante, como eu disse, é você deixar o pulmão aberto, nem colapsado, sobre distendido. Então seria mais ou menos essa a fórmula ideal, assim, inicial para a gente começar. Perfeito. Marcos, gostaria de fazer alguma pergunta? Eu queria parabenizar o Glaucio, né, pela excelente palestra e parabenizar também toda a equipe, né, que isso aí é um trabalho, a gente que faz cirurgia, a gente sabe quanto é trabalho que é uma cirurgia cardíaca. Imagine um trabalho desse que influencia 24 horas, uma equipe muito grande, né? Então, eu queria parabenizar e realmente a apresentação do Glaucio foi muito completa, né? A gente sabe que tem muita coisa para ser feita ainda, é uma coisa, como ele falou, está evoluindo esse processo todo, e vamos torcer para cada dia mais a gente tentar tirar esses pacientes desses quadros tão graves que a Covid deixa neles, né? Então, parabéns, Glaucio, pela apresentação. Obrigado, Marcos. Perfeito. Muito bom. Glaucio, então, não avançar da hora, né? Mas, olha, queria agradecer a você, parabenizar a equipe. Tem uma pergunta do ponto de vista prático, né? Se a gente precisar utilizar a ECMO, o hospital tem que ter o aparelho, vocês levam, a equipe leva o aparelho para o hospital, como é isso do ponto de vista prático? Olha, Décio, a gente teve algumas frustrações nos primeiros casos por não ter esse aparelho aqui, principalmente porque a gente começou mesmo naquele momento do pico da segunda onda, onde não tinha membranas, não era só que não tinha membrana em lugar nenhum. Então a gente ficava ligando e perguntando aos colegas pelo Brasil afora quem era que tinha uma membrana para fornecer. Isso, como eu disse, gerou algumas perdas de pacientes que eram jovens, de pacientes que teriam se beneficiado com a terapêutica. Então, o que a gente tem hoje, a gente tem algumas estações disponíveis em Maceió, e a gente acredita que essa seja uma forma melhor da gente tratar. Porque a gente hoje, se a gente indicar, por exemplo, nesse momento, a gente tem uma estação pronta para colocar no paciente. Né? A gente sabe que a gente não vai conseguir colocar 10, 15 pacientes ao mesmo tempo, mas hoje a gente tem aí uma reserva para que a gente consiga trabalhar com alguns pacientes ao mesmo tempo. Né? Porque ela realmente, o tempo de implantação ele é muito importante para o desfecho. Né? Então a gente não pode perder esse time. Hoje a gente tem. Glaucio, só para tirar uma dúvida, e com relação aos convênios, eles já estão começando a liberar esses procedimentos? Olha, Marcos, até o momento a gente teve ambas as situações. Tivemos situações em que foi via convênio, tivemos em situações em que a família não queria esperar, né, que o convênio liberasse porque estava no sábado à noite, domingo à noite. E ela disse, não, a gente faz e depois vai atrás do convênio. O convênio, naturalmente, né, repôs isso, reembolsou, porque é algo que não está no rol. Mas hoje, o entendimento de todos os convênios, a gente já implantou praticamente todos os convênios que tem, né?
todos entendem que é um fato. A ECMO existe e não tem como ele negar essa terapia no momento que o paciente tem risco de vida. Então, todos os pacientes que a gente tem judicializado, que tem direcionado a família, a gente tem conseguido fazer a implantação via convênio, digamos. E em relação ao SUS, a gente tem discutido também, né? Porque o sistema único, ele lida também com o entendimento de equidade, né? Você dá mais, precisa de mais, dá menos aqui, precisa de menos. Então, se nesse momento alguns pacientes precisam, esses casos estão sendo individualizados, não é? Existem, inclusive, propostas tramitando na Câmara para que ela faça parte do tratamento de ECMO no sistema único, mas até lá, o que é que a gente está tentando fazer? Individualizar. Se eu tenho aquele paciente de 20 anos, que eu sei que ele vai evoluir para óbito, porque ele não está respondendo a nada, a gente vai fazer um relatório, a gente vai encaminhar ao Ministério Público, a gente vai implantar, porque o sistema único, ele tem que dar essas soluções. É como na cirurgia cardíaca, às vezes a gente tem, né, Marcos, aquele paciente com aquele aneurisma terrível, que sabe que vai ter que usar 2 endopróteses, ou seja, o sistema ele não comporta esse tipo de cirurgia, mas aquele caso especificamente, ele precisa ser tratado, entendeu? Então, essa individualização é importante. Eu acho que principalmente falar que a terapia existe, né, para que a gente possa ajudar. Isso, perfeito. Uhum. Edécio, Pois não, pode falar, amigo. eu queria só colocar a seguinte situação, porque essa colocação toda aí que o Glaucio fez foi muito direcionada para a ECMO VV, mas o que a gente não pode hoje perder de vista nesse processo todo é que o serviço de cirurgia cardíaca e de cardiologia hemodinâmica, o grande foco da ECMO para a gente, na verdade, é a ECMO VA. É aquela ECMO que vai dar o suporte circulatório e ventilatório também, se precisar, mas principalmente o suporte circulatório, né? Esse projeto da ECMO nossa, hoje ele está expandindo muito baseado na ECMO VV, mas a ideia não é o ECMO VV, basicamente. A ideia é que a gente venha ter o ECMO VA. E qual é o grande negócio do ECMO VA? O grande negócio é que, primeiro, com o ECMO VA, claro, para os pacientes que têm condição, como o Marcos colocou aí, questão de convênio, ou seja lá, situação financeira, você não perde mais doente em centro cirúrgico. Você consegue hoje fazer com ECMO VA, você faz uma angioplastia no paciente chocado, com uma chance muito grande de recuperação, se aquele músculo estiver atordoado e estiver num processo de que ele venha se recuperar, ou que você tenha um programa de transplante. Então, o que eu estou querendo dizer é que, na verdade, o ECMO, agora, nessa situação da pandemia, a gente ingressou nesse projeto com um interesse muito grande e, claro, estamos aproveitando essa situação do ECMO VV, que é o problema pulmonar, mas que, na verdade, isso tudo tem como foco principal de se colocar realmente um protocolo de ECMO, um projeto de ECMO para frente no que diz respeito aos problemas cardiovasculares, entendeu? O ECMO não é só COVID, não é só pulmão, muito pelo contrário, o COVID e o pulmão está ajudando muito a gente a fortalecer a equipe, como o Glaucio falou, porque na verdade é um grupo muito grande, é um negócio muito trabalhoso, mas que quando hoje a gente concentra na Santa Casa, porque a gente não tem gente suficiente, se dissesse, precisa botar um ECMO no açúcar, até teria condição de colocar no açúcar, ou seja, lá onde fosse. Açúcar não, no Veredas. Mas a gente não tem gente suficiente para pulverizar hoje esse tratamento, porque aí é como o Glaucio falou, você tem que ter gente 24 horas, pelo menos por enquanto, gente nossa do lado desses pacientes, mas que o projeto, na verdade, é um projeto que a ideia é do serviço de cirurgia cardíaca, que ele vai ser incorporado cada vez mais para os doentes cardiológicos, entendeu? Não é uma situação específica e que às vezes está todo mundo focando no ECMO VV, mas não é um negócio específico para... É o momento, né? É o momento atual, né? O momento está ajudando muito, né, Marcos? Porque é uma quantidade grande de pacientes e você consegue treinar a equipe, treinar o time e fazer com que adquira experiência, mas o foco, na verdade, nosso, principalmente da cirurgia, é o ECMO VA, né? Que pode Perfeito. dar suporte para o coração e para o pulmão junto, ou só para o coração. Então, a ideia nossa nesse negócio todo é criar realmente um protocolo de ECMO e uma referência de ECMO na UTI, para que esses pacientes realmente possam ser tratados de uma maneira geral, né?
Perfeito. Ó. Esse posicionamento é importantíssimo, porque a Covid meio que despertou a gente para o método, né? Mas ela vai muito além da Covid, né? E se Deus quiser, dentro em breve, a gente vai ter superado esse problema de forma tão aguda, pelo menos, e vai ter espaço para a gente observar a presteza do método em outras patologias, né? Que talvez fiquem até muito mais correntes para o técnico do que nós temos hoje, né? Vai passar essa onda e vão as outras coisas que hoje a gente não estamos conseguindo fazer porque não tem espaço, a gente vai voltar a fazer e a ECM com certeza vai ter um reposicionamento nesse rol aí muito mais significativo. E vocês estão de parabéns porque estão com um time fantástico, né? Doutora Cláudia, o Alexandre, o Eolo, você, todos da equipe, eu vi a foto ali, muito boa a equipe, está de parabéns.